Sabe se existem outros países interessados nessa tecnologia? Assim, ó. Isso é interessante. Tem muita gente interessada, porque tem muitos produtos. Porra, é legal pra caralho, assim, com todo respeito, mas é legal pra caralho ter o Brasil exportando tecnologia, porque geralmente, assim, eu não sou o ministro da Ciência e Tecnologia, mas assim, a minha percepção é que a gente importa tecnologia pra cacete. Esse negócio de importar, eu fico louco com esse negócio. Deixa eu te dar um exemplo. Quando começou a pandemia, você lembra o sufoco para importar ventilador pulmonar, as pessoas morrendo porque não tinha ventiladores pulmonares suficientes. Aquilo me incomodou de um tal jeito que você nem imagina. Eu já chamei o ministério lá, todo falei assim, palavra meio esquisita, mas dá um esporro, mas esse negócio não pode, a gente tem que fazer as coisas no Brasil. E com isso, disparou uma série de estratégias lá dentro para a produção de tecnologia nacional em áreas críticas, né? No nióbio, por exemplo, a gente pode falar que o Brasil, graças à CBMM, o nióbio hoje, o Brasil tem a melhor cadeia, a melhor produção de nióbio do planeta. Cara, desculpa a burrice. CBMM é o quê? Companhia Brasileira de Metalurgia, de Mineração e Metalurgia. Tá. Fica em Araxá, se não me engano, em Minas Gerais. Uma empresa gigantesca. Eles têm 97%, se não me engano, do mercado do mundo. Isso é muito grande. Porra. E agora estão investindo em supercondutores com a gente e depois vai vir a continuação das baterias. As minas dele, isso mesmo. Legal. Aí, quando eu vi aquilo no começo, eu falei, gente, não pode ficar nessa dependência toda. A gente tem que mudar isso. A rede vírus falou assim, isso é inaceitável, a gente tem que investir. Então, eu investi até desenvolvimento de equipamento de produção individual, equipamento de produção coletiva, testes diagnósticos, que a gente tinha que importar, até faltou teste, enzima para fazer teste PCR para Covid, eu não conseguia importar. Desenvolvendo no Brasil, desenvolvendo teste com inteligência artificial, com biosensores, medicamento, né? Testamos medicamentos nacionais, a gente chegou no resultado da nitazoxanida, que muita parte da imprensa falou um monte de bobagem sobre isso, isso aí é um vermífugo só, não tem nenhum efeito. Foi comprovado por cientistas brasileiros, doutora Patrícia Rocco, uma das maiores sumidades do planeta, com mais de 400 artigos publicados internacionalmente, ela fez as pesquisas até o final. A gente começou com 2.000 medicamentos, 2.000. Para testar. Na época, lá no comecinho da pandemia, a gente foi testando coisas. Vamos testar, porque eu pedi assim para eles, vamos achar um medicamento só para o Covid? Pô, vai demorar muito. Vamos achar um que já existe, que talvez sirva para a Covid. Aí isso chama reposição de medicamento. Testaram 2.000 medicamentos, usando inteligência artificial, um negócio bonito, feito lá pelo Laboratório de Biociências, lá no CNPEM também, junto com os Sírios, para ver como que a proteína do vírus encaixa, né, dentro da célula, como que o medicamento encaixa na proteína do vírus, etc. Chegaram, de 2.000, acharam 5, falou, talvez esses 5 funcionem. Os 5 testaram com células humanas, e chegaram à conclusão que uma talvez funcionasse, que era a nitazoxanida, com 94% in vitro, né, com células humanas, que reduziria a carga viral. Ótimo, mas célula é diferente do corpo humano inteiro. Claro. Tem que testar com o ser humano, entra Anvisa, aquele negócio todo para testes clínicos. Fizeram testes clínicos, os cientistas, com metodologia científica, obviamente, com cerca de 400 pacientes. Chegaram à conclusão que sim, reduz a carga viral. Aí, quando foi anunciado isso, você imagina, um anúncio que a gente está falando de, olha, esse medicamento que é simples, o pessoal chama de Anita aqui no Brasil, né? Esse medicamento simples reduz a carga viral, né? Aí eu mostrei um gráfico lá assim, né, que era para ser um gráfico logarítmico com uma escala muito complexa, um monte de cálculos, esse tipo de coisa. Eu falei, vou botar o gráfico só para mostrar que reduz, que aqui começa e aqui termina mais baixo. De tudo aquilo que eu estou apresentando, igual você falar assim, vim trazer a cura do câncer. Pô, mas você veio trazer, mas você estava sem óculos. Eu falei, pô. Né? Eu falei, não, você mostrou um gráfico sem número. Eu falei assim, era só para remostrar a redução. Todo o foco ficou no gráfico sem número, sendo que a gente estava apresentando um remédio que reduz a carga viral. Foi publicado um artigo internacional em outubro de 2020 pela doutora Patrícia Rocco, a equipe dela. Ótimo. Em março, e depois veio a crítica, isso é um remédio, é um vermífugo. Na verdade, é um antiviral que funciona como vermífugo também, né? Ele trata outros tipos de vírus, etc. E agora, aliás, testaram nos Estados Unidos, saiu no Lancet, um negócio muito interessante, que esse mesmo medicamento serve também para influenza. Um monte de coisa para influenza, mas tudo bem. Aí isso foi em outubro de 2020. Em março de 2021, a Argentina fez os mesmos testes, independentemente, logicamente, chegou à mesma conclusão. Reduz a carga viral.
A Europa fez o mesmo teste lá eles chamam de NT300, November Tango 300. Chegaram à mesma conclusão e pediram entrada no FDA para poder usar como tratamento da coisa. E aqui veio uma crítica, nunca ninguém usou, mas está aí. Esse foi um dos coisas, nitazoxanida. Aí, desenvolvimento de medicamentos nacionais, monoclonais, por exemplo, que é extremamente importante, não serve só para Covid, serve para um monte de coisa. Então, desenvolvendo a tecnologia aqui no Brasil. Monoclonais? Monoclonais. É um tipo de medicamento que é utilizado para o Covid, pode funcionar, mas para muitas outras coisas também. E eu pedi, falei assim, vamos reforçar esse negócio no Brasil, que a gente só importava, ou fazia por PPB, tal, e agora está sendo desenvolvido aqui no Brasil. Até tive uma conversa faz um tempo já com a pesquisadora responsável por isso, que essa tecnologia o Brasil tem que dominar. Serve para série de doenças, inclusive de coisas de cérebro. Desenvolveram um medicamento que está na Anvisa já para teste clínico, que é com nucleotídeos também, focado, um antiviral para Covid. Desenvolveram... Esse deve ser aquele que a Esther falou, Acho né? que né? Que estava prestes a Tá, sair aí tudo, Desenvolveram tratamentos com soro de cavalo, igual o tratamento para picada de cobra, né? Com soro de cavalo, plasma convalescente. Aí tem uma coisa que é muito bacana da rede vírus também, é o Corona-Ômica. Corona-Ômica, eles fazem sequenciamento genético do vírus, 60% todo o sequenciamento do Brasil é feito por esse pessoal ligado ao Ministério. Conseguiram resultados muito importantes, eles testam também se o vírus ainda, se a vacina tem influência no vírus ou não. Então, isso 60%. Tanto que agora assinei com a Organização Mundial de Saúde, né, eles estão interessados justamente nessas tecnologias e na produção de vacina nacional. Eles também fizeram testes, fazem constantemente testes com água de esgoto, porque as pessoas às vezes não têm sintoma, mas têm Covid, ou já teve Covid. Uhum. E não fez o teste, mas você vendo a água de esgoto, você sabe quantas pessoas, aproximadamente, se aquilo aumentou ou diminuiu naquela água. Sério? É. Caralho, pela água de esgoto, Água de esgoto. Outra coisa, animais silvestres, morcegos, etc., para ver se não passa de animal para ser humano, ser humano para animal. Toda a parte de estudos socioeconômicos também, pelo pessoal de ciências sociais e humanidades. Toda a parte de acompanhamento da doença e dos efeitos de vacina. Agora, durante muitos anos eles vão fazer, a gente financia isso aí. O desenvolvimento de vacinas nacionais é a melhoria da infraestrutura. Infraestrutura, a gente aumentou 18 laboratórios de nível de biossegurança 3, mais 13 laboratórios de campanha. Nosso ideal é chegar a 30 de cada um desses lados, mais o NB4, formação de pessoal, ou seja, tudo isso feito lá. Eu deixei a vacina para o final, porque esse é um parágrafo à parte. O que acontece? O Brasil sempre foi dependente de vacina, comprar vacina do exterior. Aí, quando eu vi... Eu também não sabia disso, eu achava que a gente tinha tecnologia para resolver o nosso problema com vacina. Que é um insumo, né? Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacina, para falar a verdade. Uhum. Outra coisa, ventiladores também. A gente desenvolveu ventiladores no Brasil. Hoje a gente não depende de nada disso. E não só o ventilador pulmonar, com toda a tecnologia nacional, mas também toda uma estrutura. Vamos supor que na próxima pandemia o problema seja rins, tem que desenvolver sistemas de diálise no Brasil. Agora a gente já tem tudo preparado. Se precisar, a gente ativa a estrutura para produzir no Brasil. Agora, vacina. Eu achava que o Brasil era um grande produtor de vacinas. Tanto que quando eu falei disso, o pessoal, cientista que conhece, falou para minha cara, coitado. Não, mas eu nunca produzi nenhuma vacina. Como não? Não, nunca produziu nenhuma vacina. O Brasil produz vacina de febre aftosa, por exemplo, a área veterinária e produz. A vacina, para ser produzida, ela tem 3 fases. A primeira fase é você fazer, vou até utilizar isso aqui. A primeira fase é você fazer a tecnologia da vacina. Vai lá desde o conceito que o cientista inventa até os testes clínicos com voluntários. Aí tem a certificação, patente, aí você tem uma tecnologia de vacina. Com aquela tecnologia, você faz o insumo farmacêutico, o xarope da Coca-Cola. Você faz o insumo farmacêutico, aí você fala 3 mil litros daquilo, aí você pega aqueles 3 mil litros de vacina, vai para um instituto, tipo Butantan, Fiocruz, vai para lá e ali é envasado e depois distribuído pelo Programa Nacional de Imunização. Então, são essas 3 fases da produção: tecnologia, produção do insumo, distribuição. Aí, baseado nisso, você tem 3 tipos de vacinas. Tem a vacina internacional, que é aquela em que a tecnologia, por exemplo, a Coronavac, tecnologia chinesa, pela Sinovac, a China produz insumo farmacêutico lá na China,
manda esse insumo via avião para cá, chega aí 3 mil litros, e aí o Butantan invasa, distribui. Isso é uma vacina importada. Ou a Pfizer, que não precisa nem fazer essa última parte, que ele já vem separado no vidrinho. Né? Essa é uma vacina importada. Vacina licenciada é que a tecnologia ela é importada, tipo a AstraZeneca. Tecnologia é europeia. Eles licenciam para você produzir um insumo farmacêutico na Fiocruz. Então, o insumo farmacêutico é feito no Brasil com tecnologia importada. E aí você faz o envasamento e distribui. Essa é a licenciada. Já é melhor porque você não tem a logística de... A vacina nacional, essa tecnologia nacional, o cientista nacional, nós temos o controle da tecnologia, né? Se tiver uma mutação diferente, a gente rapidamente muda tudo aqui. Produção do insumo farmacêutico no Brasil por empresa nacional, produz nota fiscal e produz empregos no país, e a distribuição feita aqui. E o controle completo do sistema. Essa é a Butanvac? Não. Essa aqui é nós investimos em 16 tecnologias de vacina. Tá. Para conhecer, vai desde vírus irradiado, que é a mais antiga, vírus atenuado, passando por proteína recombinante, até chegar em RNA. Tá. É o modelo, vamos dizer assim, o tipo mais moderno de tecnologia. Sim. Todas essas tecnologias, a gente investiu, e não foi muito, foi 37 milhões em 2020, e nos nossos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, os nossos cientistas desenvolveram essas tecnologias aqui. Dessas 16, ainda no desenvolvimento da tecnologia, 5 delas, é que é uma corrida de cavalo, vai saindo uma mais na frente, aí de repente a outra ultrapassa. Ciência não dá para você falar assim, olha, amanhã você tem que estar pronto, né? Porque nem construir um prédio, né? É diferente. Aí, delas, 5 chegaram na Anvisa já para fazer testes clínicos, porque o sistema é assim, primeiro você testa no laboratório o conceito, aí você testa em animais, chama pré-clínicos, né? Aplica lá no animal até ajustar aquele negócio para ficar perfeito, está seguro e tal. Aí você entra com a papelada toda na Anvisa, eles vão olhar toda a parte de laboratório, todos os testes foram feitos e vão autorizar a fazer os testes com seres humanos, testes clínicos. A gente está falando de vacinas para a Covid. Qualquer tipo de vacina, mesmo tipo. Tá, funciona da mesma forma. Mas assim, essas que você está falando que a gente está no processo são para a Covid. Nós investimos em 16 tecnologias para a Covid, mas as tecnologias podem ser usadas para qualquer coisa também. Tá. É igual a metodologia para fazer. Porque para a gente testar isso daí com sucesso hoje no Brasil, eu imagino que seja mais difícil, seja um problema, na verdade, porque a gente tem a população brasileira já quase que toda vacinada contra o Covid. Mas dá para fazer, já explica essa parte. Aí, 5 entraram na Anvisa. A Anvisa tem 4 que ela está esperando ainda, uma ela já autorizou. Né? Aí o pessoal fala assim, uma delas era a Versamune, desenvolvida em Ribeirão Preto, que foi a primeira que entrou na Anvisa. Pô, por que a Versamune atrasou 1 ano? Atrasou 1 ano porque eles fizeram todos os cálculos, fizeram tudo para fazer teste com 120 pacientes em fase 1 e 2, e a Anvisa falou, não, eu quero 360. E aí tem que pegar aquele lote todo que foi importado dos Estados Unidos, jogar e pedir uma outra importação de 360, e aí entra para o final da fila lá e demora 1 ano. Tudo bem. Aí dessas 5, uma já passou na Anvisa, que é uma vacina chamada RNA, MCTI, Cimatec HDT, tem o nome de todos os parceiros, e essa vacina é feita em Salvador, Bahia. O Dr. Badaró é o cientista-chefe, né? Sensacional, o cara é uma sumidade, assim. E aí nós já fizemos a aplicação, começou na fase 1, né? São 3 fases para você testar com pacientes. Fase 1 e fase 2 é para segurança, mais ou menos 300 pacientes, 400 pacientes, ou pacientes não voluntários. Na fase 3 é um grupo bem maior. Um grupo maior para testar a eficiência. A gente está falando de 3 mil, 5 mil, 10 mil, dependendo do tipo de vacina. É nessa fase que a gente aplica placebo também. No começo, você pode, quando você não tem a população vacinada, você usa placebo, né, ou seja, que não é nada, soro, vamos supor, e a vacina para comparar depois as duas populações, né, vacinado e não vacinado os efeitos. Quando você tem já uma população vacinada, eles usam outras técnicas que você compara, usa como reforço e você compara a imunização, né, capacidade de imunização de uma que já está aplicada com uma nova sendo utilizada ali. Então, os cientistas conseguem fazer isso. Então, eles estão fazendo isso, ou para a pessoa que não foi vacinada, ou para a pessoa que já tem as 2 doses e assim por diante. Então, foi aplicado, num momento histórico, no dia 13 de janeiro, a primeira vacina com tecnologia nacional num brasileiro, lá em Salvador. Eu confesso que, não vou falar o que eu pensei assim, mas exatamente, mas eu confesso que,
foi um momento extasiante. Tá. Assim, quando ele aplicou lá, eu falei, pô, vacina nacional, 100% nacional. Que pode ser uma tecnologia que pode ser modificada para fazer várias outras vacinas diferentes, para vários outros problemas. E olha só, essa RNA, por exemplo, aí, ela é de terceira geração. Ela usa uma dose pequenininha, uma dose minúscula comparado com as outras RNA. E por isso ela é mais barata para fazer. E outra coisa, ela pode assimilar 5 mutações diferentes numa mesma vacina, o que possivelmente vai dar maior longevidade na eficiência da vacina à medida que as mutações aparecem. Outra coisa, ela é aplicada no braço, uma dose pequena, e ela fica no braço, nos músculos do braço, ela não distribui pelo corpo e ela produz anticorpos imunizantes a partir do braço. Então é uma vacina mais segura também, de forma geral. Além disso, como ela pode ter várias mutações, essa mesma tecnologia a gente já está olhando para aplicar com dengue, por exemplo, para fazer uma vacina de dengue. A dengue tem 4 mutações. Uma vacina só, você cuida das 4 mutações. Aí você fala, como é que eu vou passar da pesquisa, né, nessa parte de tecnologia, da pesquisa para chegar no final, fazer um sistema eficiente? E aí onde nós criamos lá no Ministério, né, o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que é uma organização social ligada à Universidade Federal de Minas Gerais, usando a estrutura que já existe lá, a gente está ampliando essa estrutura, e esse centro, essa é a parte bacana, ele vai fazer assim, ele pega essas tecnologias todas de vacina nacional, para cada uma dessas tecnologias, eles têm microfábricas dentro do centro que produzem aquele insumo para aquela tecnologia. Então, tem uma microfábrica para vírus irradiado, uma microfábrica para vírus atenuado, uma microfábrica para proteína recombinante, assim vai para RNA. Qual a vantagem disso? Para não acontecer como com a Versamune, que não tem no Brasil tem que trazer esses pequenos lotes de insumo para fazer testes lá dos Estados Unidos. Aí atrasa aqui, atrasa lá, para tudo, a gente fica na mão. Agora não, faz ali dentro do próprio centro de vacinas. Junto com o centro de vacinas, tem a Anvisa trabalhando também, já vendo todas as práticas de laboratório, vamos dizer assim, para fazer o processo eficiente do começo ao fim. Junto com ali também, no mesmo instituto, você tem as empresas, as farmacêuticas trabalhando, fala assim, a minha empresa, por exemplo, eu consigo fazer RNA, a dele consegue fazer vírus irradiado, e outros, a sua faz, sei lá, proteína recombinante. Então, quando sai uma vacina daquela tecnologia, eu falo, isso aqui está comigo, eu vou fazer a produção em escala. E a indústria, ela trabalha junto para o cara não desenvolver uma tecnologia aqui que a empresa não consegue escalar. Então, já desde o começo, ela já nasce escalável, vamos dizer assim, para a tecnologia. Então, isso aí vai acelerar o processo de produção de vacina no Brasil de uma forma estupidamente eficiente. Então, o Brasil, a partir de agora, passa a ser independente em vacina. Se o mundo não quiser vender vacina para a gente vende para o mundo. A gente vai fazer vacina para dengue, zika, chikungunya, febre amarela, malária, tuberculose e etc. Não adianta esperar que a Noruega vai fazer vacina de dengue. Eles não têm esse problema, né? Nós precisamos fazer. E a gente vai poder vender ou fornecer vacina para o Brasil, para os países da América do Sul, para a África, se a gente precisar. E quando isso feito aqui, é o insumo farmacêutico, né, feito com essa tecnologia. Produz emprego, produz nota fiscal no Brasil. E quando eu quiser ajudar, por exemplo, um país da África, por exemplo, para combater a dengue lá, e eu, como governo, quero doar essas vacinas. Ou eu posso fazer um acordo com essa empresa, ou eu posso pegar daqui diretamente, mandar para a Fiocruz e faço a produção na Fiocruz. Aí a desvantagem é que eu, como governo, tenho que pagar o OPEX também, mas eu posso fornecer lá 100 milhões de doses de graça. Entendi. Olha como que isso aí é para o Brasil. Esse é um negócio assim, uma mudança de paradigma no país. Pô, muito legal. Mas assim, pra mim o mais legal de tudo é que tu em 4 anos de ministro aprendeu isso aí tudo. Mas aí foi a necessidade, né? Foi a necessidade. A necessidade faz é verdade. Porque, porra, a tua história ela não tem muito a ver com vacina, né? A tua história é outra coisa. Tu saiu tenente-coronel da Força Aérea. Mas teve a necessidade de aprender russo em quanto tempo? Russo rápido, em 3 meses. Aí, 3 meses. Aprender para falar ali para a missão. Mas olha, essa é a coisa importante. Você vê que a gente passou isso. Lembra que eu falei do orçamento?